Octávio Yanni foi um sociólogo brasileiro, formado em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia. Foi um pensador devotado à compreensão das diferenças sociais, das injustiças a elas associadas e dos meios de superá-las, mas foi aposentado pelo AI-5 e proibido de dar aulas na USP. Então foi para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Yanni participou da chamada Escola de Sociologia Paulista, que traçou um panorama novo sobre o preconceito racial no Brasil e formulou uma agenda específica de estudos sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento econômico no Brasil. Nos últimos anos, dedicou seus estudos à globalização e trabalhou até seus últimos dias de vida, apesar do câncer. Octávio Yanni nasceu em 13 de outubro de 1926 em Itu, no estado de São Paulo. Yanni formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1954. Logo após a formatura, integrou o corpo de assistentes da faculdade na cadeira de Sociologia 1, da qual Florestan Fernandes era o titular. Ele foi um pensador dedicado a compreender as diferenças sociais, as injustiças a elas associadas e as formas de superá-las. Yanni participou da chamada Escola de Sociologia Paulista, que traçou um panorama novo sobre o preconceito racial no Brasil e formulou uma agenda específica de estudos sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento econômico no Brasil. Ao lado de Florestan Fernandes e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é considerado um dos principais sociólogos do país. Nos seus últimos anos, Yanni dedicou seus estudos à globalização. O professor Octávio Yanni foi um pensador marxista que estudou a sociologia brasileira enquanto campo científico, como as relações de classes brasileiras e a realidade social, política, econômica e cultural do país. As suas primeiras obras, no período de 1960 até 1978, envolviam livros e artigos sobre a questão racial, na mesma linha de pesquisa de Florestan Fernandes, estudando sobre as relações entre o capitalismo e as formações sociais escravistas. Nesse período, também realizou pesquisas sobre a industrialização e o desenvolvimento social brasileiro. Nos anos 70, fortificou a sociologia política, discorrendo sobre a natureza do Estado e a América Latina. Como neste período ocorreu um aumento constante dos regimes ditatoriais no espaço latino-americano, dedicou-se em estudos à literatura, cultura e ao imperialismo, retomando frequentes temáticas, como as formas burguesas na periferia, o populismo, o industrialismo e os militares. Por fim, a partir dos anos 90 e em maior parte de sua carreira, discorreu sobre a globalização, ou seja, as relações sociais não somente pelo subsistema periférico, como também pelo sistema mundial. Octávio Yanni buscou interpretar a realidade social, política, econômica e cultural do Brasil, bem como suas diferenças e injustiças. Como era um militante de esquerda, seu eixo central de análise sempre foram as relações conflituosas entre as classes, e considerava que os interesses materiais eram determinantes das ações políticas e sociais. Nessa perspectiva, muitas de suas obras discutem questões como luta de classes, a influência do capitalismo e da burguesia na sociedade, a industrialização, o populismo e o militarismo. No contexto de Guerra Fria e da ditadura militar no Brasil, além de criticar o regime militar, ele também fez análises acerca do imperialismo e da influência dele na sociedade e no mundo como um todo. Foi nesse momento que ele também passou a analisar a influência do capitalismo estadunidense nos países da América Latina. É importante mencionar que no início de sua carreira, Octávio discutiu questões étnicas e raciais, ressaltando as relações entre o capitalismo e a escravidão. Nesse sentido, ele encara a escravatura como sendo o elemento central da acumulação de capital, rompendo com a visão oligárquica da época e desmistificando a ideia de que houve uma escravidão amigável no Brasil. Assim, ele traça um novo panorama em relação ao preconceito racial e deixa bem claro que o Brasil nunca teve relações raciais harmoniosas. Octávio Yanni é uma figura de grande importância, já que trata-se de um dos principais sociólogos do Brasil, fazendo parte da Escola Paulista de Sociologia, uma geração de professores da USP decisiva na consolidação dos estudos sociológicos voltados ao Brasil.
Também fez várias análises e estudos acerca de vários temas, trazendo um novo panorama para a sociologia brasileira e a questão racial. Além disso, recebeu vários prêmios, como 2 prêmios Jabuti, o Prêmio de Ensaio, Crítica e História Literária da Academia Brasileira de Letras e o Prêmio Juca Pato da União Brasileira de Escritores, sendo considerado o intelectual do ano em 2000. Agora vamos falar de uma das obras escritas por Ottaviani, chamada O Ciclo da Revolução Burguesa, que foi publicado em 1983 e se divide em 3 partes: a Revolução Burguesa, Ordem e Progresso e Populismo e Militarismo. O objetivo do livro é responder à seguinte questão: qual o caráter da Revolução Burguesa no Brasil? O autor fala que a Revolução de 30 expressa um novo arranjo de classes do ponto de vista do Estado, mas que teve um cunho contra-revolucionário, impedindo a ascensão das forças populares. Ela consolidou um bloco industrial agrário, compondo os interesses do café, da indústria, do comércio e do imperialismo. Ottaviani fala também sobre o moderado desenvolvimento democrático brasileiro em que a sociedade estava passando entre os anos de 1945 e 1964. Mesmo com as instituições jurídicos-políticas da ditadura do Estado Novo, que beneficiavam o governo burguês e que foram reaproveitadas mesmo após o seu fim, o progresso do crescimento democrático não foi impedido, onde os atores desse avanço eram operários urbanos e rurais, camponeses, empregados, intelectuais e estudantes, onde os mesmos alargaram as ações políticas, sociais e culturais no que diz respeito à democracia. Porém, a aparição de movimentos antidemocráticos era comum, de acordo com Ianni, onde as manifestações do trabalhador eram freadas de forma violenta. Em 1947, o Partido Comunista do Brasil teve seu registro cassado pelo general Eurico Gaspar Dutra e, consequentemente, os agentes políticos com vínculo a este partido tiveram seu mandato cassado também. Acontecimentos como este citado nos mostram que a classe trabalhadora teve sua voz calada através de repressão. Ianni diz que atitudes como de cassar o registro do Partido Comunista tinham influência de um discurso antissoviético. Toda essa repreensão da classe operária, camponeses, empregados, estudantes e outros grupos sociais, apenas consolidava a burguesia e atendia aos interesses do capital. Em sua obra, Ianni também cita uma crítica do escritor Graciliano Ramos, que diz que possuímos, segundo dizem os entendidos, 3 poderes: o executivo, que é o dono da casa, o legislativo e o judiciário. Domésticos, moços de recado, gente assalariada, para o patrão fazer figura e deitar empáfia diante das visitas. Ou seja, o poder legislativo e executivo do Brasil não tem nenhuma função, senão servir aos interesses do executivo. Por fim, o autor conclui que, a despeito das experiências democráticas reais, independentemente da forma jurídico-política do poder estatal delineada na Constituição, a verdade é que o autoritarismo predomina ao longo da história do Brasil. Ao analisar a obra, é possível constatar que o autor tem a intenção de demonstrar que, no Brasil, há um ciclo em que a burguesia acaba sempre ficando no poder. A classe burguesa está no poder e desagrada o povo. O povo promove algum tipo de revolução, e no fim essa revolução acaba elevando novamente a classe burguesa ao poder, como a Revolução de 30, citada pelo próprio autor, que tinha como intuito acabar com o domínio das oligarquias paulistas e dar mais força aos populares, mas que no fim acabou servindo aos interesses dos grandes produtores. Também é possível concluir, de acordo com o texto, que o Estado brasileiro, durante toda a sua história, age de forma autoritária, a fim de reprimir as manifestações populistas, e que, apesar de ser constituído por 3 poderes, um deles exerce dominância, o executivo, já os outros 2 são apenas funcionários deste citado anteriormente. Então, de modo a concluir, o Ottaviani, praticamente que nasceu durante a Revolução de 30, ele acabou vivendo toda a sua vida num momento muito conturbado, de mudanças muito drásticas, tanto no Brasil quanto no mundo. Com a vinda de ideias marxistas da Eurásia durante a década de 30 e 40, ele já muito jovem começou a simpatizar com esses pensamentos. E mesmo que eles fossem combatidos ferozmente pelo Estado Novo do Getúlio Vargas, como, por exemplo, quando Getúlio barra o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, de atuar no país, né? O Otávio ele viveu durante o período da ditadura, logo em seguida, né? A ditadura de 64. E durante os anos de chumbo, ele acabou se aproximando muito mais aos ideais populares, realmente. Tanto que ele foi um ator muito importante em muitas manifestações, junto com outros estudantes, contra a ditadura. Nesse período também você tinha a Guerra Fria ocorrendo, certo? A Guerra Fria termina em 1991.
oficialmente. Mas ele, a partir disso, você percebe que no próprio mundo você tem um processo de globalização, uma maior conexão entre os países com relações, digamos, mais democráticas, a diplomacia, digamos assim. E ele começa a analisar todo o viés de interesses relacionado à geopolítica com a sociologia. E ele faz isso até o final de sua vida, influenciando até o governo de FHC durante esse período, porque eles eram muito próximos, como o Florestan Fernandes. O Otaviano, basicamente, ele realmente foi um marxista, mas ele trouxe para nós uma forma de pensar diferente, por causa que ele sabia dialogar com todas as vertentes, sem excluir nenhuma. Ele nunca chegou a se isolar de ideais liberais, capitalistas, pensando assim, mas ele buscava ver os erros dos sistemas e, assim, analisar, entender para poder criticar e contestar todo esse sistema. Então, mesmo que o leitor de suas obras ele não concorde com os ideais dele, é sempre um conhecimento válido, por causa que você vai ter embasamento, você vai ver uma perspectiva mais ampla, segundo a análise dele. E esse foi o legado do Ottaviani, de 1926 a 2004.